Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz, povo abençoado, povo do Senhor. Meus queridos, aqui, Instituto Teológico Professor Ferreira no YouTube e no Instagram. E desta feita, uma nova modalidade de entrevistas e inaugurando as nossas entrevistas no YouTube e no Instagram, nada mais, nada menos, ou ninguém mais, ninguém menos do que ele, o meu pastor presidente, pastor José Laerte, que na década de 80 já deu seus primeiros passos no estudo da teologia e há mais de 40 anos já leciona teologia. Em 80 iniciou seus estudos, bacharel em teologia, várias especializações, pós-graduação, lato sensu, estrito sensu, com mestrado também na área da educação. E com certeza a nossa entrevista de hoje promete. E nós temos um tema que acredito que é um tema pertinente, um tema atualíssimo e um tema que vai mexer com a mente daqueles que acham que a teologia não tem importância na vida do pastor. E aqueles que acham que a teologia tem importância na vida do pastor, acredito que também será beneficiado com o nosso entrevistado, com a fala do nosso entrevistado de hoje. Portanto, senhores, um minuto para que ele se apresente. Eu falo um minuto por questão de formalidade, mas ele é o meu pastor presidente. Então, ele que diz aqui quanto tempo ele gasta ou deixa de gastar. Então, meu pastor, primeiro, por favor, apresente-se e na sequência estaremos fazendo as nossas perguntas. E quero deixar para você do Instagram a oportunidade de fazer perguntas dentro do tema. O tema é a importância da teologia para o ministério pastoral. Nesta primeira parte, apresentando-se o nosso pastor presidente, pastor José Laerte. Por favor. Olá, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor, dizer que é um privilégio muito grande estar aqui com o pastor professor Ferreira, que é um dos homens mais preparados na área de teologia. Em 1985, nós começamos a fazer a ETAD. Depois da ETAD, nós vimos a necessidade de aprofundar mais no campo do conhecimento teológico. Aí nós fomos fazer a faculdade teológica, de 93 a 96. Ficamos 4 anos, seriado, todos os dias aula. Na nossa época era diferente dos cursos de hoje, que é apenas um encontro por semana, semipresencial. Lá era presencial mesmo. Depois da ETAD, nós fizemos mais um curso de bacharel em teologia e fizemos mais algumas especializações. Como dizia o nosso professor e pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, cada crente um crente salvo, cada salvo bem treinado. E cada salvo bem treinado, um obreiro diligente e atuante na obra de Deus. Estamos já há 25 anos, presidente do Ministério Videira, com a sede em Planaltina, Distrito Federal, aqui na capital do Brasil. Pois bem, como vocês acabaram de ver, nós não estamos entrevistando qualquer um. Estamos entrevistando um homem altamente preparado e não apenas preparado academicamente, mas também com experiência ministerial. Não é aquele pastor de gabinete e nem tampouco aquele pastor de simplesmente aleatoriamente pastor, mas é um pastor que de fato e de verdade pastoreia e presidiu um campo por 25 anos e diga-se de passagem, ele está nos primeiros 25 anos, ainda restam mais 25 anos para frente, então significa dizer que de fato e de verdade teremos uma excelente entrevista e sem mais delongas, nós já iremos partir para nossas perguntas, tá bom? Você do Instagram, vá deixando aí suas perguntas que a gente irá analisando. Nossa primeira pergunta, pastor José Laerte, sabemos que há muitos anos o senhor dedicou-se à teologia, em um tempo que a teologia era ainda má vista. Portanto, perguntamos ao senhor,
O que levou o senhor a ir contra o senso comum de sua época e abraçar a teologia tão cedo, meu pastor? Pastor Ferreira, demais ouvintes, eu aprendi com a irmã Zuzu, que foi esposa do pastor Elias. Nós tivemos a oportunidade de servir ao Senhor juntos na mesma igreja, e ela falava uma coisa muito interessante: quem sabe não come, e quem não sabe come e acha bom. A questão do senso comum é porque o senso comum nos gera como papagaios. Vai ouvindo uma coisa e vai passando nas ministrações, nas pregações, nos ensinos, na escola dominical, e sem saber se aquilo realmente tem fundamento. Então, quando a gente estuda teologia, a ciência da teologia, a gente vai aprender com mais probidade a respeito dos assuntos que estão apresentados na Bíblia e também sobre o ministério pastoral. Então a gente precisa realmente conhecer a Bíblia. Uma das orientações paulinas ao presbítero da igreja de Éfeso é que a gente se apresente com conhecimento. Não pode se apresentar a Deus para fazer a obra de Deus, principalmente na liderança, porque o Senhor nos criou para dar certo. Então nós precisamos ter um conhecimento adequado para passar as informações corretas às ovelhas. Ovelha precisa ser alimentada. E você, diante do conhecimento teológico, da graça de Deus, conhecimento teológico mais oração, vai gerar um conhecimento capaz de alimentar as ovelhas. As ovelhas não vão ficar com fome, muito pelo contrário, vão ficar saciadas. E falando em ovelha, eu quero lembrar aqui a passagem de um pastor escocês que perguntaram a ele se as suas ovelhas ouviam a voz de um estranho. E ele dizia sim, quando estão doentes. Uma ovelha doente ouve a voz de qualquer estranho. Então, para que nossas ovelhas não ouçam a voz de qualquer estranho, nós precisamos produzir um alimento de qualidade para que ela possa ser alimentada e ficar forte para responder com mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da nossa fé. Muito bem, então estamos aí, nosso pastor Zé Laerte, com muita propriedade, explicando o porquê de ele tão cedo, mesmo na contramão da teologia, ele já abraçar a teologia. E ele citou o exemplo do pastor. O senhor queria fazer alguma colocação? Sim, eu queria falar. Quando nós fomos para a teologia, a informação que nós tínhamos do nosso pastor, dos companheiros de ministério, que não ia dar tempo. E é sempre essa questão Meu que Deus. a gente coloca aos obreiros, os pastores despreparados, eles dizem, não vai dar tempo, você vai ficar perdendo o seu tempo. Deu tempo de eu fazer o curso, terminei em 96, e olha como já passou o tempo. Nós não sabemos da volta iminente de Jesus, mas nós devemos estar preparados. Nós precisamos produzir uma teologia capaz de atender à necessidade de nossas ovelhas. Então eu fui muito contraportado nessa situação. Pastor, o senhor está perdendo o seu tempo, o senhor passa a semana na faculdade, o senhor vai aprender coisas e essas coisas pode não contribuir para o reino de Deus. Então eu ficava pensando assim, rapaz, será que eles estão com razão mesmo? E durante o curso até pensei em desistir do curso por causa da pressão psicológica que era feito, mas Deus usou um colega de sala de aula para dizer que alguém estava me pressionando para largar o curso. Ele disse, não faça isso, você vai precisar disso no futuro. E como eu estou precisando, pastor Ferreira. Meu Deus, verdade. É importante o que o nosso presidente colocou, 2 pontos importantes. É que, primeiro, ele falou do pastor da igreja de Éfeso, que era Timóteo, pastor de Éfeso, que Paulo falou para que não se apresentasse a Deus despreparado, como obreiro despreparado. E um outro ponto crucial, claro, eu bem mais novo do que ele, quando eu comecei na teologia, ele já era professor, Mas mesmo quando eu iniciei os meus estudos teológicos, há 26 anos atrás, o que se ouvia era que teologia matava crente, teologia esfriava crente. Então, com base nessa experiência que o senhor colocou, e aqueles teólogos um pouco mais experientes no tempo em relação à teologia, e com base na fala do senhor a Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, que o obreiro não deve
se apresentar despreparado a Deus, a pergunta que surge, então, obviamente, é a seguinte: dizem que teologia esfria o crente. Como o Senhor se mantém firme e com o mesmo fogo espiritual, mesmo sendo um grande teólogo desde há muitas décadas? Pastor Ferreira, para que o crente não use esse questionamento, que é um questionamento aonde se coloca ou se propõe contra o aprofundamento na palavra de Deus? A orientação petrina é graça e conhecimento. Meu Deus. Se houver graça e conhecimento, não haverá possibilidade nenhuma do crente desviar. Agora, se tiver só um ou só o outro, e aí poderá correr um risco, né? Como dizia um amigo meu no seminário, nem tanto céu e também nem tanta terra. Tem que ser uma coisa mediana. O crente tem que ser temperado e temperado com sal. Então, a conversa de mata-crente é porque, na verdade, ele está usando o conhecimento para contrapor o sistema, para se levantar contra a liderança da igreja. Mas quando você faz um curso de teologia, quando você se prepara para servir a Deus, você ajuda muito o pastor da igreja, porque nós precisamos de apologetas. Apologeta nessa última vertente da igreja, principalmente no Brasil. Eu tenho um amigo meu que ele tem um provérbio muito interessante, pastor Ferreira. Diz que a teologia é criada na Alemanha, envelhecida nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Meu Deus! Então a gente consome teologia, a gente não quer nem saber. E é por isso que a gente vai comprando essa teologia enlatada sem fazer a pesquisa. Como os crentes de Bereia, onde Paulo diz que eles eram mais preparados no conhecimento do que o de Tessalônica. Quando os missionários chegaram lá e falaram da palavra de Deus, os crentes de Bereia conferiam com as escrituras se o que os missionários estavam pregando tinha uma base bíblica. Então, Paulo usa a palavra mais nobres que o de Tessalônica. Então, não esfria crente. Esfria o crente que muitas das vezes ele se envolve só no conhecimento e não se envolve na oração, não se envolve na leitura da palavra de Deus. É como um casamento. O casamento tem as maiores probabilidades de nos tornar pessoas difíceis e também de nos tornar pessoas melhores. A teologia é do mesmo jeito. A teologia estuda o ser de Deus. Então, a partir do momento que você tem um conhecimento maior sobre o ser de Deus, você vai produzir frutos para o reino de Deus. Maravilha, maravilha. Então nós vimos aí, nesta segunda pergunta, e detalhe, a gente não está vendo apenas em aspectos teóricos, estamos vendo na vida de um homem que, muito jovem, já ingressou na vida teológica, foi chamado para o ministério pastoral e hoje preside um grande campo do qual, com muito orgulho, faço parte como obreiro dele. Então, teologia realmente não esfria crente. E o pastor, dentre a sua fala, teve algo que eu achei assim sumariamente importante. Observe a colocação do pastor: nem no céu e nem só na terra, nem apenas no céu e nem apenas na terra. Então é como ele mesmo colocou, é ser temperado com sal, né, meu pastor? Temperado. Então se for temperado, não tem perigo de esfriar. Não. A comida vai ser sempre gostosa. Sim. Aleluia. Meu pastor, e agora, falando de uma comida sempre gostosa, a comida teológica, e o senhor que atua em várias áreas da teologia, eu costumo falar que o pastor José Laerte, meu pastor presidente, é um dos teólogos mais completos deste país. Eu sou fãzaço número 1 de Elias Soares de Moraes. Elias Soares de Moraes, para mim, é o papa da teologia. César Cavalcante, agora no novo cenário, o pastor Juliano Fraga também se destacando muito para a glória de Deus. E temos inúmeros outros teólogos, pastor Rafael Rocha, Mateus Rangel também é um grande teólogo. E muitos amigos, pastor Roberto Cruvinel, muitos amigos teólogos que temos espalhados pelo Brasil afora. Mas tem algo do pastor José Laerte que me chama muita atenção e eu já quero entrar e explorar um pouco desse ecletismo teológico dele, que é, para todas as áreas da teologia que você
tocar a música, o pastor Zé Laerte consegue dançar. Ou seja, ele não é aquele pastor, embora tenha suas especializações em determinadas áreas da teologia, que não é apenas uma ou duas áreas, não é uma ou não são duas áreas, várias áreas da teologia, mas aonde você levá-lo teologicamente, ele consegue, para a glória de Deus, com muita maestria, se sair. E se sair muito bem. Assim sendo, eu vou entrar agora em um problema que eu acredito que seja um problema terrível para a teologia odierna, para a nossa teologia atual no cenário brasileiro, que é a teologia da prosperidade. Por sinal, surgiu aí uma discussão entre o Leonardo Salles e o pastor Eliseu Rodrigues, em que o Leonardo Salles, voltado para a teologia da prosperidade, não quero aqui fazer com que eu influenciar o meu pastor presidente a ir contra este ou aquele nome, mas o Eliseu Rodrigues, com muita propriedade e com muita sabedoria, deu uma aula sobre teologia versus manifestações de dons. Assim sendo, a pergunta que eu faço, meu presidente, está voltada à teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade também reivindica bases bíblicas para se apoiar. O senhor, quanto teólogo ou enquanto teólogo, o que acha de tal teologia e quais benefícios ou prejuízos, não sei, essa teologia da prosperidade pode causar para a igreja? Pastor Ferreiras, caros ouvintes, a teologia da prosperidade é igual Denorex, parece, mas não é. O que acontece? Na teologia da prosperidade é enfatizado saúde, finanças, e funciona até para alguns, porque se você for bem organizado e Deus tiver um projeto nessa situação, Deus vai te fazer prosperar. O maior problema da a teologia da prosperidade é um evangelho que não é um evangelho bíblico, cristocêntrico. É um evangelho que, quando Paulo escreve aos Coríntios, fala de um outro evangelho. Na teologia da prosperidade, você não pode ficar doente, você não pode ser pobre, você tem que ser próspero, você tem que ser abençoado. E isso vai de contramão ao que nós vemos no Segundo Testamento. A gente vê os missionários, os apóstolos, depois a geração pós-apostólica, eles sofrendo por amor a Cristo. Na teologia da prosperidade você não pode sofrer. Meu Deus. Na teologia da prosperidade você não pode ficar doente. Na teologia da prosperidade você não pode sofrer algumas intempéries que nesse corpo provavelmente nós deveremos de padecer. Então, para alguns funciona, e eles colocam esses que funcionaram, que foi para a teologia neopentecostal, a igreja neopentecostal, e que chegou lá, conseguiu isso, conseguiu aquilo. Então, eles trabalham com a fé, o aqui e o agora. As nossas comunidades, o evangelho, promete no futuro. Se bem que também nós temos e somos abençoados aqui nessa terra. Mas o nosso foco é os céus. O nosso foco não é riqueza, o nosso foco não é viver de forma que as pessoas olhem para nós e coloquem a nossa vida como uma vida exemplar que deve ser seguida. Nós estamos nos passos de Jesus. Jesus não foi rico, embora a gente tenha um amigo que diz que Jesus tinha casa na praia, né? Mas o foco é produzir frutos para o reino de Deus. Então a teologia da prosperidade só funciona em países de terceiro mundo. Em países de primeiro mundo, onde as pessoas têm os bens de consumo, ela não funciona. Meu Deus. Só funciona em países de terceiro mundo, países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvido. Aí funciona. Por quê? Porque as pessoas querem acessar os bens de consumo. O furto, o roubo, ele é em função disso. A pessoa não tem o bem e ela quer ter o bem. Como ela não tem dinheiro para adquirir o bem, ela usa da violência, usa da força para poder conseguir esse bem. Então, ela tem um norteamento que vai de encontro aos princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. Meu Deus, como é lindo, senhores internautas, você que nos segue no Instagram, você no YouTube,
Como é lindo você ouvir alguém que não tem apenas o conhecimento teórico, mas tem também o conhecimento prático, tem a vida prática, tem a teologia aplicada ao seu ministério. Meu pastor, estas perguntas acredito que são as perguntas que são pertinentes ao tema, as perguntas mais voltadas para o tema. E agora o senhor está à vontade de fazer suas considerações finais. Se o senhor quiser dar mais algum adendo, fique à vontade para considerações finais ou fazer qualquer uma outra possível colocação. Obrigado, pastor Ferreira. Lembro-me do nosso período convencional, da 120ª GO, onde o pregador foi nada mais, nada menos que o nosso consultor teológico da Assembleia de Deus, pastor Elienay Cabral, que eu tive o privilégio de congregar com ele entre 97 e 2000. E lá na sua preleção, ele disse: quem não estiver disposto a sofrer pelo Evangelho, quem não estiver disposto a abandonar algumas coisas por causa do Evangelho, ainda é tempo de desistir. Porque o obreiro é aquele que renuncia à sua vontade, renuncia às vezes à vontade até da família para fazer a obra de Deus. E ele convocava naquele momento, se alguém não estivesse preparado para renunciar às coisas deste mundo, que abandonasse a ordenação, que ainda dava tempo de desistir. Sim. As minhas palavras, corroborando com as do pastor Elienay, é que as pessoas entram para o ministério por causa de um status social. Entram para o ministério com finalidades que não são glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esse conhecimento que também não vai ser só deserto. Mas mesmo no deserto, diz o salmista, que há a mesa preparada. Deus prepara a mesa no deserto. Então é uma bênção ser chamado para o ministério, é uma bênção ser usado por Deus. A gente não pode desistir. Eu tinha um pastor, amigo meu, que dizia assim: até as flores têm espinhos. Meu Deus. Até as flores têm espinho. Então, se você faz parte do ministério, faz parte dessa chamada, se você deseja essa chamada, saiba que aqui é lugar dos fortes. E eu termino a minha fala com o pensamento de Mao Tse-tung, o general chinês que se tornou imperador. Ele dizia para o soldado: os fracos nem tentarão, os covardes desmaiarão ao longo do caminho, só os fortes conseguirão chegar. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus, glória a Deus. Então vocês puderam ver, vocês estão contemplando, né, estão testificando que não se trata apenas de um pastor e de um teólogo. É um pastor, um teólogo, um literato e um poeta. Deus seja louvado pela vida do nosso pastor presidente. E encerrando aqui o nosso vídeo, a nossa entrevista, quero deixar aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor. Foi muito honroso ter o senhor conosco. Outras entrevistas com outros temas na disponibilidade da sua agenda, que a gente sabe que é uma competição, viu, amados? Uma competição para ver quem consegue um espaço na agenda dele. Mas Deus seja louvado e eu ficarei muito grato o senhor podendo voltar mais vezes para tratarmos de mais assuntos teológicos. E para palestras com o nosso presidente, pastor José Laerte, palestras em várias áreas, palestras para casais, palestra na teologia sistemática, na teologia bíblica, na teologia pastoral, na teologia, na psicanálise teológica, ele teologia também histórica, na teologia histórica, em todas as áreas, na patrística, aonde você no campo da teologia, ou onde no campo da teologia você precisar, você pode estar contatando o nosso pastor José Laerte. E, por favor, meu pastor, deixe os seus contatos para possíveis convites. Detalhe, faça-o com muita antecedência, que com certeza a sua igreja será edificada. E diga-se de passagem, Ferreira, sem preço. Porque hoje você vai ouvir uma palestra que não acrescenta nada àquilo que você já sabe. Então, e eles cobram caro para fazer isso, trazer esse conhecimento. Conhecimento é um investimento que você faz em si mesmo. E nós estamos
com o nosso conhecimento, que ainda é pequeno, para colocar à disposição da nossa comunidade aqui na nossa cidade e região para a glória de Deus. Contatos no 61 992 93 9896. Ok? Não tem secretária, fala direto comigo. Eu ainda não tenho secretária. Quando eu não posso atender o meu telefone, a minha secretária é a minha esposa. É a secretária mais eficiente. É. Né? Então é isso. Mais alguma colocação, meu pastor? Não, obrigado, pastor Ferreira, por me dar essa oportunidade de acrescentar ao seu canal no YouTube algumas informações úteis e necessárias para que nós possamos servir melhor o Mestre. Então, que Deus assim nos abençoe, nós que somos agradecidos, os nossos internautas, nossos seguidores do Instagram e YouTube é que agradecem. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, meu querido e amado pastor José Laerte. Até a próxima, Deus abençoe nossos internautas.